E o que eu vou falar aqui para vocês hoje não é para dar tapinha nas costas, não é para incentivar, é para dar o passo a passo para você se organizar financeiramente. Não importa a situação que você está hoje, porque a situação financeira que você está agora nesse momento, assim como eu estive há um tempo atrás, pode ser o maior fator para te impulsionar a alcançar a tua liberdade financeira. De repente está tão ruim, mas tão ruim, que quando você vira essa chave na sua cabeça, você troca essa mentalidade, que eu vou falar de mentalidade daqui a pouco, as coisas mudam assim de uma hora para outra. Você vai entender o porquê. Mas olha só, eu quero falar aqui de 3 tipos de pessoas que existem aqui agora ao vivo comigo e no mundo todo, né? Na verdade não são 3 tipos de pessoas, mas são fases que as pessoas vivem. E eu vou falar isso sobre essa questão de fases mais pra frente, né? E uma coisa é a vida que você vive, a sua situação de vida hoje. Outra coisa é a sua vida em si. São coisas totalmente diferentes. Então, eu não estou falando que a sua vida é uma vida de bisonho, e sim você deve estar passando por uma fase de bisonho, assim como eu passei na minha vida, uma fase de bisonho. Eu era inexperiente, só fazia besteira, né? Só fazia cagada aí com o dinheiro. Tem a fase do meia bola, que você está sempre na média, você gasta tudo que ganha e aí não consegue economizar, não consegue ter liberdade. E tem a fase do safo, aquele cara que é desenrolado, aquele cara que sabe resolver problemas, aquele cara que não importa a situação, ele age apesar das condições, diferente do bisonho, né? O bisonho ele olha assim e fala, cara, não vai dar não por causa disso, disso e disso. Ele se entrega à situação. O safo não, ele vai de encontro a essa situação e resolve. Ele resolve as adversidades e cresce. Você tem que se reconhecer agora, você não precisa falar para ninguém, mas faça uma autoanálise e se reconheça. Que fase que eu estou na minha vida? Porque é a partir daí que a gente consegue a mudança. É a partir de a gente saber onde é que a gente está no momento que a gente consegue chegar a algum ponto. Se você não conhecer onde é que você está, nem um GPS, né? Ele primeiro te localiza para depois te dar a rota. A mesma coisa aqui. Primeiro se localize e aí você vai conseguir seguir uma rota que vai te levar à liberdade financeira. Importante, olha só. Conhecimento só é poder em potencial. Tem uma famosa frase, né, que diz que conhecimento é poder. Só que olha só. Ele é só poder em potencial. Se você sabe de alguma coisa e você aplica, aí sim você é um sábio. Agora, se você sabe alguma coisa e só tem aquela informação, você é uma pessoa informada daquilo. Você não tem sabedoria, porque você não aplica. Se soubesse, estaria vivendo os resultados que você gostaria de viver hoje. E isso está ligado já ao primeiro tópico que eu vou falar sobre mentalidade financeira. Então, o que eu quero falar de mentalidade financeira? Mentalidade financeira, eu quero falar aqui dos moldes mentais. Lá na nossa infância, né, a gente cresceu ouvindo muita coisa, a gente, tanto dos pais, da escola, da TV, a gente aprende cada coisa e é como uma esponja, né? A gente vai absorvendo toda aquela informação inconscientemente, porque a gente não filtra nada quando é criança, a gente ouve, toma aquilo como verdade, ouve, toma aquilo como verdade. E a gente até vê exemplos, muito desses exemplos errados, vê na TV, vê na própria família, vê nas escolas e acaba refletindo na sua própria vida. Por que acaba refletindo na própria vida? Porque todo pensamento, ele cria uma emoção. E toda emoção, ela faz você tomar uma ação de acordo com a tua emoção e vai criar um resultado. Vou falar disso mais detalhadamente daqui a pouco. Então, tudo que a gente ouve vai moldando a nossa mente, vai criando os moldes mentais que a gente tem e vai formando o nosso sistema de crenças. Tá, Diego? Por que você está falando isso? O que isso tem a ver com construção de liberdade, construção de riqueza? Se você soubesse, de fato, aplicar aquilo que você pensa que sabe, você já teria o resultado que você gostaria de ter. Agora, se hoje você está vivendo uma vida que você não quer, uma vida que você olha e fala, caraca, bicho, por que eu estou vivendo essa vida ruim, essa vida medíocre, uma vida na média? Por quê? Simplesmente porque a tua mentalidade, os teus moldes mentais estão fazendo você criar essa realidade. Você pensa de uma forma, você se sente de uma forma, você age de determinada forma e cria esse resultado. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a vida toda
a gente está criando a nossa própria realidade, só que de forma inconsciente. A gente não sabe disso. Então a gente acaba pensando que as coisas aconteceram por acaso, que você chega no momento e fala, cara, como é que eu fui chegar nessa situação? Como é que isso virou uma bola de neve? Como é que no começo eu não era assim, agora eu sou assim? Porque a gente cria a realidade, só que de forma inconsciente, tá ligado? Agora, eu tô te falando, tem como você criar a sua riqueza de forma consciente. E eu vou explicar isso ao decorrer aqui da aula, vou falar de hábitos e você vai entender como é que você cria a tua liberdade. Vamos falar aqui, então, dos tipos de pensamento. Se a gente for pensar em 3 grandes grupos de pessoas, na área financeira, a gente tem os pobres, aqui, né? Tem a classe média e tem os ricos. Tem aquela música, né? O pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Não fala da classe média na música, né? Esqueci o nome do grupo, aquela do bom, 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 bom. Esqueci o nome. E a classe média fica na média. E eu vou falar por quê, o que acontece. Qual que é o foco e a filosofia dessas 3 classes e por que o pobre sempre fica mais pobre, a classe média sempre fica na classe média e os ricos cada vez ficam mais ricos. Não significa que quem nasce pobre vai morrer pobre para sempre. Não significa que se você vive numa classe média você vai viver para sempre. Não significa que para você ser rico e continuar multiplicando riqueza, você tem que ter nascido numa família rica. Eu estou falando que isso aqui tende a ser um ciclo. Por quê? Porque a gente cria isso inconscientemente. A gente vai criando essa realidade inconscientemente. Então, se a gente cresce numa cultura onde as pessoas são pobres, eu estou falando de pobre financeiramente, tá? Eu não estou falando de pobre de espírito, eu não estou falando de pobre de educação, eu não estou falando esse tipo de pobreza. Estou falando financeiramente, tá? Porque existem pessoas que têm até bastante dinheiro, mas são pobres espiritualmente, são pobres, são arrogantes. Então, já destrói essa crença de que pobre é o bonzinho, pobre é o humilde, e rico é o ganancioso, e rico é quem só quer ganhar em cima das outras pessoas. Isso já é uma mentalidade que é criada na nossa cabeça. E na minha época de criança, eu assistia muito Tio Patinhas. E o Tio Patinhas era um tio, né, dos 3 patos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. E toda vez que os 3 sobrinhos pediam dinheiro, alguma coisa e tal para ele, o Tio Patinhas era extremamente rabugento, era extremamente ganancioso, mão de vaca. E o que acontece? Eu via aquele ser, né? A gente criança, de forma lúdica, né? Vai associando, como eu falei. A gente vai gravando isso na nossa mente, vai absorvendo e não questiona se aquilo é verdade ou não. Simplesmente toma aquilo como uma verdade e a gente acaba expondo isso. Então eu via lá o Tio Patinhas sendo extremamente ganancioso e associa, né? Poxa, o cara é rico, é ganancioso. E eu não tinha nenhum exemplo de pessoa rica e que não fosse gananciosa, uma pessoa rica e humilde. Eu não tinha esse exemplo quando criança. Então, o que ocorre aqui, ó? Os pobres, eles pensam na sobrevivência, né? O foco deles é sobrevivência e o planejamento deles é diário. Então fica naquela de deu para tirar o de hoje, né? Deu para comer hoje, Deus está abençoando, a comidinha tá feita e tal, e se planeja só ali pro dia, as contas estão pagas. Chega no final de semana, quando sobra dinheiro, faz um churrasco, torra tudo que tem, não se planeja. E vive um dia após outro e fala, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vamos viver um dia após dia. Só que olha só, ninguém sabe o dia de amanhã, mas quais são as chances de você continuar vivendo e construir uma liberdade ou simplesmente morrer e deixar de existir assim do nada? As chances são de você continuar vivendo. Então, o pobre ele sempre pensa dessa forma, sobrevivência diária. O que ocorre na classe média? A classe média ela pensa em conforto, pensa no status e o planejamento é mensal, ou seja, ela pensa no salário que vai cair, se planeja ali para o mês e pronto. Hoje é dia 22, né? Dia 22, contra-cheque tá na rede, eu já vou receber, já sei quanto é que vai cair na minha conta dia 1º de setembro, eu já sei, isso não eu, né? Mas assim, é o pensamento da pessoa da classe média. Contra-cheque tá na rede, eu sei quanto vai cair na conta,
eu tenho tanto para usar do cartão de crédito. Hoje é dia 22, vai cair 5 mil, um exemplo. Vai cair 5 mil. Eu posso usar o cartão de crédito aqui mais, e acabar o mês. E ela se planeja assim no mês, né? Para viver aquele mês e pronto. E olha só, ela tanto se planeja no mês que todas as contas delas são mensais. Pô, Diego, mas não é para ter contas mensais? É para ter contas mensais. Só que planejadas de uma forma totalmente diferente. Eu vou falar daqui a pouquinho quando eu falar de liderança financeira. Mas o que eu estou falando é que as contas mensais da classe média, ela é baseada na entrada de rendimentos mensais. Ou seja, ela depende que o salário entre para manter o conforto e quer manter o status. E por isso que a classe média sempre fica na classe média. Ela gasta tudo que ganha. Se ela de repente é promovida no trabalho, se ela ganha aí um salário extra, ganha aí hora extra, 13º, restituição do imposto de renda, né, que começou a pagar já agora em agosto, pagar 15 de setembro, 15 de outubro e por aí vai, e pega todo esse extra e ela pensa, pô, já que eu recebi esse extra, eu vou gastar, eu mereço, vou gastar tudo isso. Ou então, se não pior, coisa que eu já fiz, né, eu tava apertado financeiramente e orando, né, poxa, caraca, como é que eu vou fazer para cuidar das contas, para me entrar no cheque especial? Já estava pensando em pedir empréstimo, porque pelo menos eu já sabia que os juros de um empréstimo é menor que os juros de um cheque especial. Eu já estava pensando em pedir um empréstimo. Aí quando eu vi, caiu a restituição do imposto de renda na minha conta. E isso não tem muito tempo não. Isso foi ano retrasado, né? Foi ano retrasado que aconteceu isso. E olha só que doido. Eu aperreado. Como é que eu ia pagar as contas? E a minha fatura do cartão de crédito vinha maior do que o meu salário nesse mês. Eu aperreado. E antes de fechar o mês, caiu a restituição do imposto de renda sem eu nem esperar. Eu fiz graças a Deus que eu vou conseguir pagar a fatura. E olha só, o dinheiro que entrou lá na fatura, lá na minha conta da restituição do imposto de renda, aquela renda que era para ser extra para investir, o que foi que aconteceu? Serviu para pagar a conta de contas que eu já tinha feito no passado. Então por isso que se manter na classe média não é tão legal não. E eu não estou falando aqui de pessoas que ganham 5 mil só. Pessoas que ganham 2 mil reais por mês, que gasta tudo que ganha, é classe média. Pessoas que ganham 10 mil reais por mês, gasta tudo que ganha, é classe média também. Pessoas que ganham 20 mil reais por mês, 25, 30, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, gasta tudo que ganha, é classe média, não é rico. Porque rico, o que o rico foca? O rico foca na liberdade. Ele não está nem aí para o status, ele não está nem aí para o conforto dele. Claro, ele quer isso, ele quer viver status, ele quer viver conforto, mas não é o foco. Lembra que eu falei de foco? O foco do rico é na liberdade. O foco da classe média está no conforto. E o foco dos pobres está na sobrevivência. Então, se você quer construir riqueza, então comece a trocar a sua mentalidade a partir de hoje. Não é depois eu penso nisso. Não, cara, a partir de hoje. Comece a focar na sua liberdade. Diego, eu vou viver uma vida desconfortável, eu vou ter que perder meu status todinho, vou ter que abaixar meu padrão de vida. Eu não sei o que você vai ter que fazer. Eu sei o que eu tive que fazer e eu posso te dar o caminho de coisas que você pode fazer. Por que eu não sei o que você vai ter que fazer? Porque eu não te conheço tão a fundo, né? Eu não sei das tuas finanças, mas olha só, uma coisa eu sei que você pode fazer. Ao invés de você focar em manter o teu padrão de vida, que é o status, ao invés de você focar em manter o conforto que você vive hoje, isso temporariamente, tá? Vou falar por que temporariamente. Ao invés de querer focar nisso, foca na liberdade. Tenha como foco, tem como alvo a liberdade. Porque a pessoa que foca na liberdade, ela colhe todo o conforto, vou colocar aqui, todo o conforto e status. Isso é uma consequência. Muitas pessoas pensam que ela precisa primeiro ter para ser.
quando eu tiver muito dinheiro, eu vou investir. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou viver uma vida boa. Quando eu tiver um carro melhor, quando eu tiver uma casa maior, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu for promovido. Eles estão pensando em ter para ser. Só que é ao contrário, você tem que ser primeiro para ter. Olha só, os ricos eles pensam em liberdade, eles não pensam em ter conforto agora. O que acontece? Existe uma área chamada zona de conforto. É a área que a gente vive agora, exatamente agora. A gente, não vocês que estão aqui comigo, mas pessoas que até se inscreveram aqui e não vieram, ou pessoas que entraram na página de inscrição e não quiseram vir, ou enfim, decidiram fazer outra coisa. Elas decidiram se manter na zona de conforto. Ou seja, elas não quiseram fazer aquele algo a mais que causa um certo desconforto, né? Você tá fazendo esse exercício mental, não quiseram fazer esse algo a mais para construir a liberdade. Mas, em geral, as pessoas elas tendem a ficar na zona de conforto. E o que acontece? Ficar na zona de conforto é classe média. É você focar no conforto. Tá bom assim? Eu vou ficar assim. Tranquilo, tá tudo bem se você pensa assim. Eu sei que você não pensa, né? Você tá aqui, mas tá tudo bem. Algum amigo seu pensar assim. O que importa é você pensar diferente. É você focar na sua liberdade. E aí, temporariamente, causar esse desconforto de vez em quando na sua vida, porque é na adversidade que nós crescemos. Não há crescimento se você não romper essa zona de conforto. Então você já sabe. Muitas pessoas não têm motivo nenhum para romper essa zona de conforto, né? Porque elas não sabem. Primeiro, elas não conhecem, não sabem que existe zona de conforto, vão vivendo a vida do jeito que tá. Agora vocês sabem que existe zona de conforto e sabem que tem que romper essa zona de conforto. Por que vocês têm que saber disso? Porque sem saber, você pensa, para que tanto sofrimento? Para que abrir mão disso? Vocês sabem, para abrir mão disso, para quê? Para conquistar a liberdade financeira. Quando eu falo de foco, eu estou falando de emoção. Onde é que está o foco do nosso pensamento? Porque de repente você pensa que está focado na construção de liberdade, porque você precisa daquilo, você quer aquilo, você almeja muito sair das dívidas. Só que como é que você está se sentindo em relação a isso? Como é que você se sente? Você de fato está se sentindo construindo a tua liberdade? Lembra que eu falei aqui em cima? Você tem que ser para ter. Você está se sentindo ser essa pessoa que vive uma liberdade? Porque o que acontece? Se você de repente ganhar muito dinheiro hoje e você não estiver se sentindo essa pessoa de liberdade, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai gastar tudo que ganha, você vai se dar essa recompensa, consegui, vou gastar tudo que ganha e volta para a estaca zero. Então quando eu falo de foco, é o foco do pensamento, é a tua emoção, o que você está se sentindo, o que você está sentindo nesse momento. Pensamento, eu falei, né? O pensamento ele vai criar uma emoção, e eu não estou falando de pensamento positivo, porque você pode ter o maior pensamento positivo do mundo. Vai dar certo, eu vou conseguir. Só que o teu sentimento é preocupação. Caraca, bicho, essas dívidas, não, eu vou conseguir. Putz, mas aquela dívida lá. E você se sente angustiado, você se sente ansioso, você se sente frustrado. E se você se sente assim, quais são as suas ações? As suas ações são para criar mais frustração, são para criar mais dívida, são para criar mais ansiedade, e você vai ter que os mesmos resultados, ou até piores. Então você está sempre criando a tua realidade a partir do teu pensamento e mais especificamente no foco do teu pensamento. Então atenção aí, o foco do teu pensamento. Tá? Então se situa aí, em que situação você está agora nesse momento? Qual é o foco do teu pensamento em relação às finanças, tá? Como é que você está se sentindo nesse momento? Tá legal? Tá desconfortável? Mas tá desconfortável, mas você... Tá desconfortável, mas tá confortável? Assim, tá desconfortável, mas tá ok. Tô conseguindo levar? Ou tá desconfortável e você tá com o pensamento de criar algo melhor para sua vida?
né? Faz isso até avançado em renda fixa, renda variável, né? Para ajudar, eu fiz esse esqueminha aqui, ó. Se está numa situação de investidor, já poupa, situação de pessoas que já estão com foco na construção de liberdade. Então, de repente, você está numa situação aí do 0 a 0. Você está nessa situação do 0 a 0, não falta dinheiro, mas também não sobra. Teu foco, ele está no pensamento de classe média. Agora, se o pensamento aqui, se você está devendo, e devendo que eu estou falando, são dívidas atrasadas, ou seja, tem a situação da pessoa que está no 0 a 0, ela até deve, mas está em dia. Aquela situação que eu falei, né? O salário todo é para pagar o cartão de crédito. E como é que ela vive? Ela não compra nada à vista. Ela só compra com cartão de crédito e fica naquele ciclo. Eu já passei por isso diversas vezes. Eu sempre quis, né, criar minha liberdade financeira. Então eu pensei, vou empreender. Abri uma skate shop. Não vou contar a história da skate shop, mas enfim. Depois de 4 anos com essa loja, cara, o negócio tava top, só que do nada não, né? Aquela coisa que eu falei, né? Eu penso que é do nada, mas eu criei essa realidade. De acordo com os meus pensamentos, sentimentos, ações e resultados. Tudo inconsciente. Mas eu vou falar aqui do nada, né? Do nada eu criei essa realidade que eu fali a loja e eu fiquei com uma dívida de mais de 20 mil reais. Entre aluguel, entre fornecedores e... aluguel, fornecedor e impostos. Fiquei devendo Receita Federal, não. Fiquei devendo a Receita Estadual. Fiquei devendo o dono do ponto e fiquei devendo lá... E fiquei devendo alguns fornecedores. Somando tudo aí, mais de 20 mil reais. E aí, como é que paga essa dívida? E o cara lá, o dono do ponto, falando, Diego, vou entrar na justiça, já está há muito tempo atrasado, e eu vários meses sem pagar, o aluguel era 1.700 por mês, e eu devendo imposto lá na Cefaz, e o contador falando para mim, Diego, tem que pagar isso, daqui a pouco tu não consegue receber mercadoria e tal, e eu devendo fornecedores, e daqui a pouco eu tendo que trocar de fornecedores para poder comprar, porque os fornecedores não estavam mais querendo vender para mim. Eu tinha chegado ao ponto de não comprar mais à vista com os fornecedores, eu estava comprando tudo parcelado. Alguns fornecedores me davam esse crédito, né? Mandavam material para mim, depois que eu vendia uma parte eu pagava, só que chegou um ponto que eu não consegui pagar boleto nenhum, e eu fiquei numa situação assim totalmente crítica. Então eu tava devendo muita coisa. E meu salário, claro, não dava para pagar tudo isso, né? Empreendedor sabe, né? Ele tem que custear todos os custos, tem que muitas vezes tirar do bolso. Então eu tive que fazer um empréstimo. Quem conhece a Poupex aí? Eu não tinha educação financeira nenhuma nessa época. Nenhuma não, tinha um pouquinho de ideia, né? Mas aí eu fiz empréstimo na Poupex para pagar o dono do ponto, os aluguéis atrasados. E aí os fornecedores, eu consegui negociar com eles, né? Eu falei com eles, poxa, eu não tenho como pagar agora. Eu vou falar no final sobre isso, tá? Sobre pagamento de dívidas. Mas eu vou continuar aqui minha história. Negociei com os fornecedores, olha, não tenho como pagar agora, mas eu posso pagar aos poucos, ou então posso ir juntando para pagar tudo de uma vez. E aí os fornecedores falavam, não, então vai pagando aos poucos. E eu ia depositando pouquinho em pouquinho, R$100 por mês, 250 por mês. Tinha também uma menina que trabalhava lá na loja. Ela não era minha empregada, não era minha funcionária, né? Mas não tinha nenhum vínculo, carteira assinada, nada. Mas eu pagava ali R$400 por mês para ela ficar ali de vez em quando eu precisasse. Também fiquei uns meses sem pagar ela. E aí ela não, mas a mãe dela, né, querendo me botar na justiça e tal, então eu fiquei numa situação muito crítica por falta de conhecimento. Então, por que eu estou contando toda essa história? Porque o passo a passo que eu estou falando para vocês é exatamente o passo a passo que eu segui para sair dessa situação de estar devendo 20 mil reais e organizar minha vida financeira de um dia para noite. E pô, Diego, de um dia para noite tu quitou tudo? Não, de um dia para noite eu não quitei tudo. Mas de um dia para noite posso falar que eu organizei tudo. E organizar é falar, beleza, eu sei o que eu vou fazer
eu sei quanto tempo eu vou demorar, então foi embora toda a ansiedade, foi embora toda a frustração, foi embora todo o medo, foi embora toda a angústia, certo? E quando você vive sem esses sentimentos, você começa a viver com mais paz, com mais harmonia. Eu não tinha lazer nenhum. Eu tinha folga, só que eu não tinha lazer nenhum. Minha folga era ficar, caraca, como é que eu vou pagar isso? E ficava calculando e tal, porque eu não me achava merecedor de tomar um banho de piscina enquanto eu tô devendo fornecedor. Eu não me achava merecedor de jogar um vôleizinho com os amigos, porque eu não me achava merecedor, porque eu tava devendo fulano e tal. Então, tudo isso são crenças, né? Que vai na nossa mente. Então, assim, tem jeito, tá? Tem jeito, não importa o tamanho da sua dívida. Eu vou falar no segredo dos bancos essa questão do tamanho das dívidas. Vamos para o segundo tópico, certo? Olha só. Primeiro tópico eu falei aqui sobre mentalidade. Então, seu foco é na liberdade, tá? Foca na liberdade. Um resumão disso é aqui. Foca na liberdade. Liderança financeira. Não é você administrar dinheiro. Não é você gerenciar dinheiro. É você ser líder. Porque o que ocorre? Quando você é administrador do seu dinheiro ou é gerenciador do seu dinheiro, de repente você só está monitorando. Você está fazendo... Você tem um caderninho, como eu tive durante muito tempo, só que nunca deu certo. Eu tinha todos os meus gastos anotados. Dia 1, supermercado. Aí eu pegava a notinha, né, o cupom fiscal e colocava abacate, gastei tanto. Queijo, gastei tanto. Tomate, pão, tá, leite, enfim. Anotava gasto por gasto. Gasolina, gastei tanto. Isso dia a dia. Numa tentativa de controlar minhas finanças. E eu sabia exatamente para onde o meu dinheiro estava indo. Paguei aluguel, paguei luz, paguei condomínio, fatura do cartão de crédito foi isso, gastei com isso, isso e isso. Eu era um excelente administrador. Eu era um excelente gestor das minhas finanças. Que eu sabia exatamente para onde elas estavam indo. Só que eu não era líder. Ou seja, o dinheiro ia e depois que ele ia é que eu me preocupava em saber para onde ele foi. Então, liderança financeira é você ser líder. Eu vou falar como é que você vai ser líder das suas finanças. Primeiro, você tem que ter um motivo para ser líder. Porque senão você não vai ter motivo nenhum. E motivação, ela não vem de mim. Ela não vem do seu marido, ela não vem do seu namorado, não vem do seu amigo, não vem de ninguém. A motivação ela tem que vir de você. E vou te ensinar a criar motivação agora. Olha só, são pré-requisitos para você criar a tua liderança financeira. E o primeiro de tudo é motivação. Você vai ter que ter a técnica correta. Não adianta você está extremamente motivado, mas usar a técnica errada. E aí vou falar sobre você desenvolver habilidades. Não adianta você estar extremamente motivado, agora eu vou liderar meu dinheiro, agora eu penso em liberdade. Você tem a técnica correta, eu sei exatamente o que fazer, é só fazer o mapa financeiro e tal. Só que você não tem habilidade nenhuma com isso. Então vou te falar como você desenvolver essas habilidades também. Vamos lá para a prática agora. Como você construir a motivação. Então tá aqui, ó. Motivação, como eu falei, é você ter motivos para agir. Se você não tem motivo nenhum para agir, você vai ficar estagnado. Você tá comigo aqui até agora porque você tem um motivo muito forte para estar aqui. Não é qualquer um que está aqui. São as pessoas que têm motivos fortes para estarem aqui. São as pessoas que têm motivos que agem. Se você não tem motivo nenhum, você não age. Diego, o que é esse ciclo do sucesso? É você enxergar a possibilidade, é você entrar em ação, é você ver o resultado acontecer e é você mudar a tua atitude. Como é que isso ocorre? Com motivação. Quanto mais motivado você fica, maiores possibilidades você enxerga. Se de repente você não está enxergando possibilidade nenhuma de sair da sua situação financeira, você está com baixa motivação. Então, você com baixa motivação, você enxerga poucas possibilidades, você age pouco, você acha que já fez de tudo, porque você não enxerga mais o que fazer, não sabe mais o que fazer e cria esse resultado. Você tá a vida que você está vivendo hoje e a tua atitude vai se refletir nisso. E aí vai reforçar esse ciclo aí, ó. Você enxerga menos possibilidade, você age menos, você olha o seu resultado que está agora. Isso vai reafirmar uma atitude para enxergar menos possibilidade. Você pensa, poxa,
se eu já fiz de tudo e não mudou nada, ou até piorou, eu não vou me preocupar em buscar novos caminhos. E tua motivação abaixa. Mas eu vou te ensinar agora como é que você, uma técnica, né, agora, como eu falei, para você desenvolver essa motivação a partir de agora. Motivação é você ter o mindset, é você trocar a sua mentalidade. Não é, como eu falei, não é pensar positivo. É o foco do teu pensamento, é os teus sentimentos. Se você se sente motivado, é o sentimento, você se sente motivado, eu vou conseguir, eu vou liderar minhas finanças, eu vou ser rico, eu vou ser milionário, você declarar isso pra você, você age, você enxerga possibilidades, você fala, caraca, bicho, dá pra vender brigadeiro, poxa, dá pra fazer isso, dá pra cancelar Netflix, sobra aí, eu não sei quanto é o Netflix, sei lá, sobra R$20 por mês, dá pra comprar isso, dá pra comprar aquilo, dá pra juntar dinheiro. Você fica extremamente motivado, enxerga um mundo de possibilidades. E uma técnica para você ficar altamente motivado, primeiro, né, definir um desejo. Né? Qual é o teu porquê? Por que você vai economizar? Por que você vai mudar o teu pensamento de classe média ou você vai orientar um teu amigo, né, a sair da classe média e focar na liberdade? Por quê? Qual é o teu motivo? Qual é o seu sonho? Eu não sei qual é o seu sonho. Eu botei aqui um exemplo, né? Escreve aí no papel qual é o seu sonho. E eu não estou falando de sonho de vida, eu não estou falando de propósito de vida, eu não estou falando de missão de vida. Meu sonho é... Falando aqui de finanças, né? Então, meu sonho é morar numa casa melhor. Meu sonho é comprar uma moto. Meu sonho é colocar filhos numa escola melhor. Meu sonho é me mudar, é viajar. E aí, definir o seu sonho, definir o seu desejo, né? Não precisa ter só um sonho, você pode ter vários sonhos, certo? Mas nesse momento, fazer esse exercício só para um sonho agora, para você ver como é que é fácil e simples criar motivação e ficar extremamente motivado de um minuto para o outro. Vamos definir esse sonho usando o método Imbel, um método que eu desenvolvi. Para quem não sabe, Imbel é uma marca de armamento brasileiro. E aí eu criei essa técnica que é o tiro certeiro para você ficar motivado. Pega o teu sonho. O meu sonho, um exemplo aqui, é viajar. Pô, tenho o sonho de viajar. Vamos lá. Colocar a técnica Imbel no sonho aqui, viajar. É importante mesmo essa viagem? Aí você faz será que é importante essa viagem? Não é tão importante não. Se não é importante, que motivação você vai ter para agir? Que motivação você vai ter para cortar o Netflix, por exemplo? Para cortar a TV a cabo? Para cortar a TV a cabo? Para cortar, de repente, algumas coisas, restaurante, a pizzaria que você vai final de semana? Não tem motivação nenhuma. Não é importante, tá? Então tá tudo bem não ser importante, tá? Eu quero que você encontre algo realmente importante. Então você volta lá no teu sonho. Pô, não é viajar não. Tem outro sonho, aí lista aqui. Pô, agora não. É importante viajar. Beleza. Aí você faz outra reflexão. É importante para quem? É importante para mim viajar? Ou será que é importante para eu mostrar para as outras pessoas que eu estou viajando? De repente não é nem importante para você. Você vai fazer algo que você não quer para só mostrar para algo que de repente nem gosta de você. Então, fica ligado aí se realmente é importante para você, né? Para quem? É importante para mim? Não. Então, não é importante. Você não vai ter motivação nenhuma. Se for importante para você, vai fazer todo sentido. Então tem que ser importante, tá? E você vai ter que definir por que é importante. Por que é importante essa viagem? Tá, eu tô dando o exemplo da viagem, pode ser outras coisas. Como eu falei, comprar uma moto, matricular o filho numa escola melhor, começar uma faculdade, fazer um tratamento dentário. Tá aí livre manobrar. É mensurável? Você consegue mensurar esse teu desejo, esse teu sonho? Ou seja, quanto que eu vou precisar financeiramente para poder atingir isso? Poxa, eu preciso de R$10.000 para fazer essa viagem que eu quero. E você sabe o quanto você precisa para realizar esse sonho.
Ah, é para matricular meu filho na escola. Sabe quanto por mês você vai precisar? Então, defina aí se é mensurável. É buscável? Tá vendo aqui que a gente está construindo o nome Imbel, né? E por que eu fiz esse acrônimo aqui? Para você sempre se lembrar. Toda vez que vocês têm um sonho, eu tenho que dar um tiro certeiro nesse sonho. Usando que equipamento? Que técnica, né? Técnica Imbel, método Imbel. É um tiro certeiro para poder me motivar. É buscável? Cara, é buscável. Você consegue ir atrás desse sonho? Você acredita nesse sonho? Porque uma coisa é você tentar, outra coisa é você buscar fazer. Tenta tocar aqui na minha mão. Aqui, ó, tenta tocar aqui na minha mão. A primeira coisa que você vai pensar é o quê? Não dá, não dá. Tô longe. Você tá aí, eu tô aqui. Né? Então você falar, tenta tocar na minha mão. Ou então, o que você pode fazer para tentar agora tocar na minha mão? A primeira coisa que vem na cabeça é, pô, Diego, tu tá muito longe. Agora você falar, olha só, tá vendo minha mão aqui? Busca tocar na minha mão. Mas busca tocar na minha mão mesmo. Seu cérebro já vai pensar de uma forma diferente. Você vai buscar métodos de como você pode fazer para vir aqui tocar na minha mão. Por mais que você não venha, por mais que você faça toda a análise e pense, pô, vou viajar aí pro Acre e tal, né? De repente nem é importante tocar aqui na minha mão agora, né? Mas você vê que consegue buscar, faz sentido e você se motiva. Quando você pensa em tentar, você não tem motivação nenhuma, porque automaticamente já vem aquela possibilidade de eu vou tentar, mas e se não der certo? Nosso cérebro, ele quer proteger a gente, ele pensa sempre no e se não der certo. Agora, quando você busca, você vai, não, eu tenho que buscar, então vai dar certo, eu tenho que fazer, é imperativo, né? É buscável, busque. Então, se você consegue buscar, você acredita que consegue buscar, mais um motivo aí, mais um ponto para você se motivar. É específico esse sonho, esse desejo? Viajar, beleza. Para onde você quer viajar? Você tem que ter isso bem claro, bem específico. Você tem que saber como se fosse fazer hoje, como se fosse vivenciar isso hoje. Como assim? Por exemplo, você quer viajar? Se você não souber para onde você vai viajar, você chegar no aeroporto agora, ou então entrar no site agora da TAM, da Gol, da Azul, e não souber para onde você quer ir, você vai ficar perdendo mó tempão, perder tempo e não vai sair do lugar. Agora, se você sabe o que você quer, você age. Você tem motivação para agir. Então, eu quero viajar. Para onde? Quando? Com quem? Para que eu quero viajar? Onde vou me hospedar? Quantos dias eu vou ficar? Que atividades eu vou fazer nessa viagem? Se eu vou me aventurar em trilhas? Ou então se eu vou fazer uma viagem gastronômica, né? Eu vou viajar para experimentar uma região que vende queijos, que vende vinhos. Então você tem que definir isso muito bem. É específico. Mais um motivo para você agir. Para você entrar em ação. E por último aqui do método Imbel é o limite. Para quando você quer. Então qual é o prazo? Você tem que definir. Quando é que eu quero ter o dinheiro para viajar? Quando é que eu vou viajar? Quando é que eu vou executar isso? Quando é que eu vou começar isso? Então você consegue mensurar esse limite. Percebeu? Que fica muito mais fácil você ter motivação do que simplesmente pensar assim, eu quero viajar. Então eu quero viajar e vou guardar dinheiro para viajar. Você não vai conseguir guardar dinheiro para viajar. Primeiro que guardar dinheiro é algo extremamente errado de se fazer. Não vou entrar agora a fundo no que é errado, o que é certo em relação a guardar dinheiro, mas o termo guardar dinheiro é errado, tá? Pense em poupar dinheiro, não guardar. Falo isso no outro dia. Mas você não tem motivação nenhuma para poupar dinheiro. Agora, se você usa a técnica Imbel, você acabou de transformar o desejo num objetivo, seu objetivo agora se torna uma motivação. Você tem motivação para agir. Com motivação você age. Por quê? Porque com motivação você enxerga mais possibilidades. Se você não tem motivação, se você não sabe o que você quer, quando você quer, como você quer, qualquer lugar serve. Esperar pela motivação ou esperar que as coisas melhorem para você entrar em ação. Isso é fazer papel de vítima. Quando as coisas melhorarem, eu vou estar mais motivado. Você está sendo vítima da situação. As pessoas geralmente pensam assim. Eu pensei assim durante muito tempo. Quando as coisas melhorarem, quando eu for promovido, as coisas vão melhorar. Quando cair o 13º, quando eu receber o imposto de renda, as coisas vão melhorar. Eu estava me fazendo papel de vítima.
porque eu estava esperando que as coisas mudassem para que minha realidade mudasse, esperando que as coisas acontecessem para mudar minha realidade. Só que eu mal sabia que as coisas acontecem da forma que eu crio, como eu falei lá no começo, né? Então você precisa pegar a sua imbel, sua pistola, né? E mirar, ajustar alça e massa. Não tem nenhum revólver aqui perto, nenhuma pistola aqui perto. Pegar alça e massa e mirar. Então olha só, um resumo aqui, você precisa ter as munições. Então prepare as tuas munições, sonhos, pega a tua imbel, ou seja, transforma esses sonhos em objetivo para criar a tua motivação, dê o tiro, ou seja, entre em ação e mire no alvo, os resultados. Mas lembrando, o alvo não é o foco. E é engraçado que até quando a gente vai atirar, é exatamente assim. A gente pega a pistola, eu vou fazer para cá assim, e lá na pistola tem dois coisinhas aqui, é alça e massa, né, que tem aqui e aqui. E você tem que alinhar aqui, tem que olhar aqui com o teu olho, e tem até o olho certo para olhar, né? Você tem que descobrir qual é o seu olho, o diretor que chama, e você vai alinhar alça e massa, fazer a linha divisada para poder acertar no alvo que você quer. E olha só que interessante, você não foca no alvo, apesar de você querer acertar aquele alvo, você está focando aqui, ó, na tua ação, no que você tem que fazer hoje. E se você focar no resultado, focar no alvo, você for querer focar na vida lá na frente, o que você vai estar focando? Você vai estar focando no conforto que você vai ter lá na frente, porque os ricos eles escolhem conforto. Você vai estar pensando em todos os status que você vai estar vivendo lá na frente. Seu foco vai estar no lugar errado. E você vai estar querendo trazer isso para hoje. Mas não. Foque aqui, ó. Aqui na ação, na construção de liberdade. Certo? Dê o tiro, mas foque no hoje, na ação. O que você vai ter que fazer hoje? E o terceiro pré-requisito aqui, ó, uma habilidade não se constrói do dia para a noite, mas toda habilidade ela pode ser aprendida. E lidar com as finanças, ela é uma habilidade. Atividade gera habilidade, prática leva à perfeição, e de tanto que você fazer, se torna um hábito. Ou seja, primeira vez que você foi dirigir, o que aconteceu? Entrou no carro, você não sabia nada, você foi aprendendo, aquela dificuldade toda, né? Aquele desconforto todo, você estava fora da sua zona de conforto, e olhando o retrovisor, pedal, marcha, os retrovisores laterais, embreagem, tudo. Ao passar dos dias, você ia fazendo mais atividades, ou seja, você ia praticando dirigir o carro. Ao passar dos meses, você se tornou habilidoso. E de tanto que você repetir isso, dirigir todos os dias, isso se tornou um hábito. E você dirige sem nem pensar. Engraçado que hoje, quando eu saí de casa, eu ia passar em outro lugar antes de vir para cá, para onde eu tô aqui no aeroporto. E eu tô tão acostumado a fazer o caminho de vinda para cá, que por pouco eu não passo direto. Então eu tava indo reto tão rápido não, mas na velocidade da via, e quando eu vi, tava chegando na curva, e na curva que eu ia entrar, né, eu ia perdendo a curva. Aí ainda bem que não tinha ninguém atrás, tava de moto, não tinha ninguém atrás, freiei ali em cima da curva, fiz a curva com segurança, né, e segui o meu destino. Mas o que eu quero falar com isso é que eu tô tão acostumado a fazer esse caminho, esse trajeto, que eu faço sem nem pensar, eu vou. As finanças é a mesma coisa também. No começo pode ser até dificultoso, assim como dirigir um carro pela primeira vez. Mas à medida que você vai praticando, isso se torna um hábito. Você vai ser rico de forma habituosa. Você vai fazer as coisas sem nem pensar. Né? O dinheiro vai cair na conta, já vai ter as transferências para a corretora, da corretora para comprar ação, para investir no Tesouro Direto, para investir em fundos imobiliários, tudo planejado, tudo programado, né? E você vai ver que se torna um hábito de fato. Quando você vê, você olha para sua conta e fala, caraca, eu já tenho tudo isso, é maravilhoso. Foca no hoje, nas atividades, para você gerar esse hábito.